Termopar tipo T ou PT100, temperatura negativa. O qual devo especificar em temperaturas negativas? -5, -10, -20. O que eu devo especificar quando eu tenho que medir temperatura negativa? Temperatura negativa e o termopar tipo T. É muito comum em indústrias de refrigeração, indústrias onde você tem temperaturas negativas, a utilização de termopar tipo T. Como é que eu uso os termopares? Se eu tiver uma temperatura baixa, até 500 graus, 600 graus, eu uso o J. Tem um termopar para alta temperatura, até 1000, 1100 graus, eu uso o tipo K. Se eu tenho uma temperatura acima de 1150, eu uso os termopares de platina. E se eu tiver uma temperatura negativa, eu uso o termopar tipo T. É isso que o pessoal coloca. Mas por quê? É melhor eu usar o termopar tipo T em que condições? Qual que é a vantagem do PT100? Por isso que eu falo lá, termopar tipo T, né? No começo da live aqui, termopar tipo T ou PT100. O que eu devo usar? Na realidade, o porquê de tudo isso? Se a gente pegar a tabela de erros, tanto standard, especial, dos tipos de termopares existentes e a faixa de temperatura, a gente vai notar o seguinte. Vai notar primeiro, existem alguns termopares, por exemplo o K, que você pode usar em baixa temperatura em algumas situações. O J, por que eu não posso usar ele em baixa temperatura? Porque ele tem o elemento ferro, baixa temperatura tem umidade, e umidade pode ter corrosão, e ele pode desestabilizar. Agora olha que interessante, por que eu tenho o tipo T como a melhor indicação, ou pelo menos o pessoal sempre fala, temperatura negativa, tipo T. Por quê? Porque o tipo T, mesmo sendo standard, em temperaturas negativas, é o que dá a melhor precisão. O tipo K, que eventualmente você pode até usar temperaturas negativas. Só que ele dá um erro de mais ou menos 2,2 ou mais ou menos 2% do valor medido, que for maior. O tipo E um pouco menos. O tipo T, mais ou menos 1 ou mais ou menos 1,5% do valor medido. É bem baixo em relação aos outros termopares. E a estabilidade dele é melhor, a liga dele suporta a temperatura negativa. Então é um termopar muito indicado, porque até a própria norma diz que ele tem uma precisão muito boa em temperaturas negativas. Aí é uma coisa muito óbvia, mas por que usar o tipo T? Por que não usar o PT100? Temperatura negativa, agora a pergunta, termopar tipo T ou PT100? Eu coloquei aqui, justamente da tabela anterior, o erro que se apresenta, mas aí bem definido, do termopar tipo T. Então ele é mais ou menos 1 grau ou mais ou menos 1,5% do valor medido, o que for maior. Então aqui eu coloquei as temperaturas negativas, o padrão, né, mais ou menos 1 grau, que é aqui, né, e o que for maior. Então, quanto daria mais ou menos 1,5% do valor medido? Vamos supor que essas daqui eram as medidas que eu estou realizando. Então, 1,5% de menos 10 dá 0,15. Então, sempre que for maior. Então, aqui está em verde, é mais ou menos 1, é o que prevalece nessas temperaturas de menos 10 a menos 50. Então, o erro dele é mais ou menos 1 grau. E acima de menos 100, ou abaixo, né, que é temperatura negativa, teria mais ou menos 1,5, mais ou menos 2,25 e mais ou menos 3. Quanto que daria um PT100 nessas condições? Né? Então, por exemplo, nas temperaturas de menos 10 a menos 50, que está aqui, nós temos um PT100 classe B, um PT100 classe A, e nessas temperaturas, o PT100 é muito mais preciso, ele chega a ter um erro de quase a metade do valor do termopar tipo T. Olha aqui, a menos 10, por exemplo, é quase 1/3. Isso, um classe A, eu tenho quase 1/5 do erro. De mais ou menos 1 grau, ele tem 0,17. Por que então, em temperaturas negativas, eu não usar o PT100? Eu posso usar e devo usar PT100 em temperatura negativa, desde que o local onde eu vou usar permita isso, né? E também, veja, eu preciso ver se o meu processo requer uma precisão tão alta, tão em cima aqui, como o PT100 dá.
O PT-100 ele tem alguns problemas. Ele não gosta de umidade. Temperatura negativa tem umidade. Ele não gosta de choque mecânico. Se bater, ele pode quebrar. Então, o Termopar já não. O Termopar, se você bater, ele é difícil, só se você bater ao ponto de quebrar a junta quente dele. Mas, mecanicamente, ele é o indicado. Tempo de resposta. O Termopar é até melhor, porque ele é pontual. O PT-100, eu tenho um sensor onde eu preciso aquecer ele por completo para que ele possa medir a temperatura. Então, ele tem um delay. Ele tem um corpo maior a ser aquecido. É diferente do Termopar tipo T, né, que é pontual. Então, quando eu posso usar o PT-100, eu tenho uma precisão melhor e ele é indicado para isso. Por exemplo, no laboratório, eu quero medir temperatura negativa. Eu tenho que usar um PT-100. O PT-100 aí é o mais indicado. Eu não vou usar no laboratório um Termopar tipo T. Posso usar? Posso. Se eu tiver um Termopar classe especial, né? Aí eu tenho classe especial T para negativo. Vamos voltar lá na tabela. Não, classe especial para negativo eu não tenho. Então, a melhor possibilidade que eu tenho do T é no standard. Então, é o que é. Então, o PT-100 eu tenho a vantagem de ter o B, eu tenho um classe A, e além do classe A eu tenho um quinto DIN e um décimo DIN. Um outro problema também que deve ser considerado é, quando eu vou medir temperatura, por exemplo, uma indústria de refrigeração, eu sou um fabricante de freezer e eu quero medir a temperatura dentro desse freezer. Eu tenho uma tampa que eu abro, coloco o Termopar lá dentro, fecho essa tampa, meço a temperatura lá dentro, porque o cabinho me permite isso, eu posso usar cabos de extensão tipo T para fazer isso, é mais indicado, ele é flexível, pode passar pela tampa. Então, olha quanta jogada eu tenho num Termopar tipo T. Um PT-100 pode ser feito isso também. Eu posso fazer um cabinho, colocar um cabo de Teflon, eu posso colocar um sensor na ponta, devidamente revestido em Teflon, para que ele suporte isso. Existem materiais mais específicos que Teflon, porque Teflon, numa baixa temperatura, ele pode trincar, ele tende a trincar. Então, a vida útil desse cabo, ele pode ser comprometida. Então, aonde eu quero chegar? Eu posso usar o PT-100 nessa condição? Posso. Só que se ele der problema, eu tenho que jogar fora e comprar outro, porque eu não vou conseguir montar esse PT-100 em bancada, né? Até posso, mas não é o indicado. Você vai comprar de um fabricante isso. Então, o Termopar já não. Eu posso comprar em rolo. Eu coloquei lá na geladeira, de tanto bater a geladeira ali, a tampa, houve uma quebra do cabo, e eu tenho que trocar esse Termopar. Eu vou lá, jogo fora, corto a parte que está com problema, faço outra junta quente e continuo medindo. Então, essa é a vantagem que eu tenho com o Termopar. Mas PT-100 é muito mais preciso que o Termopar. Nas indústrias, a vantagem do PT-100 é essa. Ele é usado em locais onde tem onde requer muita precisão. Então o PT-100 é usado em petroquímica, química, farmacêutica. Onde eu preciso de precisão, eu uso o PT-100.